Graças e paz, irmãos. Tudo bem? Não se preocupe que eu não estou ligando para você, não. É o gravador. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao 11. Só abaixa, por gentileza, o retorno. Está bem alto aqui, ou o PA, muito alto. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Diz assim o texto: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Oremos uma vez mais, irmãos. Obrigado, Senhor, por esse local que nos abriga. Obrigado pela tua misericórdia por nós. E obrigado por podermos dedicar esse momento para o nosso crescimento espiritual. O crescer na fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nesta hora, eu te suplico que somente saia dos meus lábios o que for palavra de Deus, para nutrir os nossos corações, para nos encorajar na caminhada que temos e para sairmos daqui alimentados pelo teu poder. Que assim seja, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos vivendo a Quaresma, Lent, e esse tempo de Quaresma que iniciou-se com a quarta-feira de cinza, se estende até o domingo da Páscoa, e é um momento de relembrarmos, de revivermos, é um momento em que nós podemos olhar uma vez mais para a vida de Jesus, daquilo que Jesus passou, daquilo que Jesus enfrentou, e nesse momento, junto com muitos outros cristãos espalhados pela terra, nos preparar para uma Páscoa com todo o significado que ela tem. E o trecho de hoje, isso que nós estaremos refletindo nesta noite, é muito interessante nós localizarmos o momento que ele aconteceu antes de qualquer coisa. E ele faz parte do que nós chamamos de início do ministério público de Jesus. Jesus tem o seu batismo, como nós sabemos, e logo após o batismo de Jesus, logo após aquele lindo momento de Jesus tendo se encontrado com João Batista, a voz que proclamava, que clamava no deserto, a Bíblia diz que Jesus é levado então para esse momento impressionante, que é o momento da tentação. E não só isso,
é levado para esse momento num local longe de todas as pessoas. E após esse momento, esse é o ponto que você tem que memorizar, após esse momento que se inicia os ensinos, os milagres, o ministério propriamente dito de Jesus. Então é uma janela. É uma janela que depois dessa janela aberta, começa então todo o resto que nós vivemos, celebramos e guardamos no coração. E essa noite, eu quero então com essa janela, com esse momento, começar essa nova série que chamei de Quaresma 2015. Para nos preparar para essa estação tão abençoada. E o tema que dei para essa nossa conversa é a tentação de Jesus e a nossa tentação. Todos nós somos tentados. Eu e você sofremos tentações diárias. Essas tentações, de acordo com o irmão de Jesus, de acordo com Tiago, a tentação não é obra de Deus. Tiago diz o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, olha o que Tiago diz, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado, sendo por esta seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tentação, então, pode ser definida, número 1, como algo que não é obra de Deus. Número 2, tentação pode ser definida como uma instigação que induz a um desejo. Algo que acontece no meu e no seu interior, que faz eu desejar, ou se eu já desejo, potencializa a minha vontade de ter aquilo pelo qual eu estou sendo tentado. É uma indução causada pela exposição ou engajamento com o externo. Eu toquei ou eu fui tocado. E uma vez que eu absorvo esse externo pelos meus sentidos, isso resulta numa ação rumo ao desejo, rumo àquilo que se internalizou dentro de mim como a minha vontade. Eu fui tocado, eu fui exposto, aquilo em conexão com as minhas cobiças fez a química acontecer. E é isso que entendo por tentação. Agora é óbvio que tentação também pode ser um movimento íntimo, um movimento do meu interior. Mas mesmo quando ela é um movimento do meu interior, ela é o eco tardio de uma exposição anterior. Ela pode na hora não gerar muita coisa, mas depois vem, depois aparece. Então ela não é o resultado do que eu estou vendo agora. A minha e a sua tentação não necessariamente precisa ser o resultado do objeto que eu estou lidando com ele naquele momento. Ele pode ter simplesmente se acumulado dentro da minha mente, do meu coração, e em um momento aquilo explode. E aí vem esse processo que Tiago diz, se engravida desse negócio, esse negócio nasce da luz e é gerado. Então nós somos tentados por esses estímulos que recebemos e quando cedemos a esses estímulos, caímos em tentação.
Somos tentados pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz. As tentações são tão presentes na vida, elas são tão parte do nosso cotidiano e do cotidiano de qualquer discípulo, que Jesus, preocupado com elas, no seu modelo de oração, ele traz o tema. Quando ele disse, não nos deixes cair em tentação. É tão séria a tentação que Jesus coloca no template. Ele fala, quando você estiver orando, ore para você não cair em tentação. O que é chocante, irmãos e irmãs. Porque é diferente eu ser encorajado para fugir do mal. É diferente eu evitar o pecado. E Jesus, na oração, diz para a gente, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você vai diante de Deus e pede para Deus, me perdoe. Mas no quesito tentação, não me deixe cair. Ao invés de Jesus dizer, Senhor, me livre do pecado, não me deixe cair no pecado, Jesus já assina embaixo que nós vamos pecar. Dizendo, peça perdão por aquilo que você vai fazer. Não tem como você não pecar. Mas ore sim, para você não cair em tentação. Perceba então que a oração não é para Deus nos isentar das tentações, mas sim para nos livrar de atender o seu convite. Senhor, não me deixe cair em tentação. Nas palavras do apóstolo Paulo, nós lemos o seguinte, sobre a bendita tentação. Ela não sobrevém a mim e a você, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que possam suportar. Então Jesus diz, elas existem, elas acontecem o tempo inteiro, nós devemos orar para não cair, tem que tomar cuidado para ela também não ser gerada, porque ela é gerada pelas nossas cobiças, mas nunca se esconda atrás da desculpa, não tinha como. Não tinha como, você não sabe o que eu passei, porque aquela tentação que eu passei era impossível. Então isso é um outro conceito que nós temos que internalizar. Não existe tentação impossível de dizer não para ela. Porque o que eu vejo aqui o apóstolo Paulo dizendo de maneira clara é, número um, elas são comuns, elas são assuntos comuns, elas fazem parte do dia a dia, e ela não é maior do que eu posso negar. Ela não é maior do que eu posso rejeitar, ela não é maior do que a minha força me prevista por Deus, dada por nós, que eu possa dizer, isso não. Então é uma desculpa bem esfarrapada. Dizer, a minha foi impossível aguentar. Não existe isso biblicamente. Existe na nossa carne. Na Bíblia, não existe. Segundo a Bíblia, a que vem dá para aguentar. E a que vem, já vem com escape. Olha que chocante. Já vem com uma saída. Na mesma proporção que ela aparece, parece que a tentação ela fecha você num quarto, ela te prende. Paulo disse que já vem a saída junto. O local para você olhar e falar, não, eu saio por aqui dessa tentação. Deus permite as tentações, elas são normais, as tentações são comuns, elas não vão além das nossas capacitações e nós temos garantia do escape, mesmo quando parece que não encontramos a saída. As tentações atingem todas as áreas da nossa existência. Não existe uma área da sua vida que você vai dizer, essa área eu não sou tentado em nada. Todas as áreas da minha e da sua vida, nós podemos ser tentados. Nós somos tentados naquilo que somos, nós somos tentados na nossa identidade. Os que estão sendo perseguidos hoje pelo mundo, pelos vários países que sabemos, eles são tentados diariamente a negar a sua fé.
Sua tentação é nega, vai. Nega. Diz que você não acredita e sua cabeça vai ficar no lugar onde ela está. Se não negar, hoje nós estamos vivendo essa barbárie de gente decapitada porque não negou, porque não cedeu a essa tentação. Então nós somos tentados na nossa identidade. E isso é tão sério, gente, esse negar a fé, porque você tem que se lembrar, eu preciso te lembrar disso, que o apóstolo Pedro, quando passou por isso pela primeira vez, não passou no exame. No primeiro exame, o que ele fez? Negou. E não negou só uma, negou 3. Então o assunto aqui é sério. Então quando nós vemos esses cristãos hoje, essas crianças que não estão conseguindo negar a sua fé, é um nível de comprometimento com o Senhor que nós não conhecemos. Porque eu não acredito que tenha ninguém aqui sentado hoje que teve um dia uma arma apontada para sua cabeça dizendo ou Cristo ou você quer Cristo mesmo é a morte. Acho que nenhum de nós passou por isso. Então nós somos tentados naquilo que somos, na nossa identidade. Nós somos tentados em nosso caráter. Caráter é aquilo que afirma quem você é. Caráter é aquilo que sustenta a sua teoria. Sua teoria de certinho, sua teoria de que não se vende, sua teoria de integridade. É só o caráter que pode sustentar essa teoria. Porque uma coisa é falar, outra coisa é agir. Então nós somos tentados no nosso caráter, na nossa integridade, na nossa verdade, na nossa palavra. Que ultimamente vai caindo cada vez mais o poder da palavra. Pessoas dizem hoje é verde, amanhã é amarelo e dizem eu não disse verde ainda. Nega o que disse, mente e está tudo bem, porque a palavra não tem tido esse poder. Não, eu disse, eu não disse, eu não disse. Nós somos tentados em nosso caráter. Nós somos tentados em nossas cobiças tendências. Por exemplo, se você possui uma grande ambição de ficar rico, mesmo quando esconde, dizendo, não, eu não quero ficar rico, mas quero uma lista enorme. Quando você tem essa tendência cobiça, olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Os que desejam ficar rico, caem em tentação, caem em armadilhas, caem em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Então, se você já tem essa tendência cobiça, você já é um prato cheio para sucumbir à tentação e tudo isso que Paulo diz a Timóteo. Nós somos tentados também em nossa fé. Somos tentados em nossa fé quando tentamos entender o incompreensível. Quando a gente começa a tentar entender aquilo que não tem resposta, você pode ter certeza, tem pelo menos uma tentativa do mal tentando dizer, vai por aí, porque por aí eu te pego. Porque não há coisa mais desconfortável do que tentar entender a injustiça, por exemplo. É gostoso entender a injustiça. Você faz a conta, você vira de cabeça para baixo e fala, não, o negócio está errado, mas a consequência está sendo ruim sobre aquele que foi justo. Eu fico imaginando José tentando entender a injustiça que fizeram com ele. Não dá para entender essa injustiça. Não dá para entender sofrimento de quem, conforme dizemos, essa pessoa não podia estar passando por isso. Não é assim? Não, esse não. Por que isso não caiu na cabeça do fulano que é tão mal? Por que isso está acontecendo com aquela pessoa que é maravilhosa, que é uma pessoa justa? Por que não está acontecendo? Mas está acontecendo por aquele... Está acontecendo pelo bom e o ruim está dando gargalhada. Para ele tudo vai bem. Nós somos tentados em nossa fé quando enfrentamos enfermidades.
Nós somos tentados em nossa fé. Nós somos tentados no dia a dia, nós somos tentados em casa, nós somos tentados na rua, nós somos tentados no trabalho, nós somos tentados na escola. E nessa era digital, você e eu somos tentados com o telefone atrás das telas de computadores. Nós somos tentados o tempo inteiro e sempre seremos tentados enquanto estivermos aqui na terra. E aí eu quero jogar a pergunta para você agora, rapidamente, 1 minutinho para responder. Quais são as suas principais tentações? Responde, por favor, para quem está do seu lado. Suas principais tentações. Se tiver mais de 3, segura 3 para manter a conversa rápida. Vai lá. Suas principais tentações hoje. Vamos lá, rápido. Você que nos assiste também pela internet, faça essa pergunta. Quais são as suas principais tentações, as que você lida? Vai lá, um barulho santo, pode responder isso. Confession time. Talvez a sua tentação seja de falar a verdade. Não vai conseguir nem falar a verdade agora para quem está do teu lado. Já está sendo tentado a mentir. A falar, não, a minha tentação é... Não, fala. Fala, qual a sua tentação presente aí que te incomoda? Está até sozinho, né, Wilson? Você está bem, eu devo ter mais de 30. Devo ter mais de 30, né, Marcos? 3 é... Embaraço, né? Embaraço. Pode voltar para mim, depois você continue lá com seu prato de comida, quem sabe com a barriga cheia, sai mais coisa para fora. Vamos lá, de volta aqui, por gentileza. No trecho que lemos, com tudo isso em mente, Jesus aparece, como disse, no início do seu ministério. Ele está ali no início do seu ministério, sofrendo as suas tentações, confirmando um padrão bíblico. Quando algo grande vai acontecer, todo o mal se junta para tentar destruir antes que aconteça. Então Jesus está ali no momento certo, no padrão certo. Antes de acontecer, tem que tentar derrubar, porque depois que acontece, ninguém derruba mais. Ponto terrível do texto. Ponto terrível do texto. Não o padrão, porque o padrão é simples. Mas ponto terrível é: quem está por trás desse momento terrível é Deus. Porque Mateus nos diz bem claramente que foi o Espírito de Deus que o levou para lá. O Espírito de Deus o leva para o deserto, com a finalidade de que lá, no isolamento, longe dos olhos das testemunhas, longe dos olhos dos acusadores, longe dos olhos dos possíveis discípulos, longe dos olhos de todo mundo, sozinho, isolado, Jesus pudesse passar a sua tentação. Porque tentação verdadeira é aquela que você passa só. Porque geralmente o que nós fazemos em público é vestir uma máscara. É a famosa persona da psicologia e psicanálise. Você coloca algo ali que te deixa num convívio social tranquilo, mas sozinho, longe dos olhos, nos desertos da vida, é que as grandes tentações são enfrentadas, vencidas, ou aonde você é nocauteado. E eu também. É sozinho. O deserto aqui é igual à carreira de um músico que se prepara para um concerto. Um músico que se prepara para um concerto, seja de qual natureza for, ele estuda e repete. E repete, repete. O treino, a prática, a música, até ele não conseguir mais errar. Nas palavras do Lang Lang, até ele não conseguir mais errar. Aí ele toca para si próprio. E ele diz o quê? Estou pronto. De modo que a sua vitória aconteceu longe de todo mundo. Não aconteceu no palco. O palco é só o momento de externalizar aquilo que eu fiz sozinho em casa. Eu não vou resolver nota no palco. Se eu deixar para resolver nota no palco, eu vou errar. A tentação é igual. Eu a venço na minha completa solidão, no meu deserto. Onde eu repito o processo e masterizo a situação. Aí eu chego diante do público e não sou outra pessoa. Sou aquele que vence longe dos olhos de todo mundo. E na frente dos olhos de todo mundo, eu sou simplesmente o que continuo sendo. Porque sou sozinho e sou
no coletivo. Então, Jesus está isolado. Ele pode fazer qualquer coisa, ninguém vai estar lá para julgar. E aí vem o diabo. E essa tentação acontece sob o comando do diabo, o que é muito interessante. É o próprio, é o cabeça. A tentação vai ser séria. E Mateus nos dá esse cenário. É de isolamento, foi Deus que montou a situação, levando ele para lá para ser tentado. Foi para o deserto para ser tentado. E o inimigo é o carcará mesmo, é o cabeça. E ele deveria então vencer. Ele deveria vencer para reafirmar a sua chamada, para reafirmar a sua missão, para concluir. Chegou a hora. Até então, Jesus, que cresceu em Nazaré, com a sua vida, como acreditamos, tendo aprendido a sua profissão com seu pai, vivia como todos os outros homens, trabalhando, comendo, e aprendendo da lei, indo para a sinagoga, normal, indo para as festas, como nós vimos lá, nos seus 12 anos, ele estava indo às festas, indo nas romarias para Jerusalém, vida normal. Mas agora chegava o momento áureo da sua vida. E ali no deserto, naquela geografia tão peculiar, Jesus estava exercendo a sua espiritualidade. Preste atenção num outro detalhe. O diabo, a tentação, não começa quando Jesus chega no deserto. A tentação espera pelo momento de vulnerabilidade. Então o texto nos diz que Jesus estava jejuando, exercitando a sua espiritualidade, 40 dias e 40 noites, quando o óbvio acontece. E o óbvio é fome. Nessa hora, aparece o diabo. Então Jesus passa os 40 dias, vai lá saber fazendo o quê? Será que ele estava ali em louvor, em cânticos, conversando diretamente com Deus, se preparando? Pergunta para o céu. Essa é a pergunta para o céu. O que o senhor ficou fazendo nos 40 dias? Como é que foi esse momento? Mas no final dos 40 dias vem o diabo. Eu conheci um médico que, segundo o seu depoimento, fez algumas vezes jejum de 40 dias. E ele tentou nos explicar uma vez como era para ele, como médico, perceber a transformação no corpo e no psicológico com o passar dos dias. Como aquilo ia afetando. Quando era o ápice, venceu por 1, 2, 3, 4, e como o corpo ia gritando, e em algum momento o corpo se calava, porque nem força mais para gritar, para dizer eu preciso comer, eu preciso beber. Uma experiência incrível. Eu acho que com certeza absoluta eu nunca vou chegar nesse nível. Só de ouvi-lo falar na época, eu falava, meu Deus do céu, eu fico 3 horas sem comer, já estou mudo igual o Tiago, né? Fico desesperado, 40 dias. Então Jesus nessa hora se encontra com o tentador. Mateus usa uma vez diabo para mostrar ele mesmo, na segunda vez Mateus diz o tentador, associando diabo à tentação. Ele poderia dizer de novo, o diabo, mas ele falou o diabo, o tentador. O tentador vem até Jesus, se aproxima dele, e a primeira tentação é sobre a identidade de Jesus. Se você é filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pães. Se você é quem diz ser, acabe com o seu problema de fome. Se você é quem você diz ser, faça este lindo milagre, pedra em pão, ninguém vai ver. Se você é quem dizer ser, você pode tranquilamente agora saciar a sua fome.
Se você é um cristão, como disse, nós vamos te decapitar. Se você é um cristão, você vai sofrer. Se você é o crente que diz crer, simplesmente deixe a sua identidade de lado e venha saciar a sua fome ou o perigo que você enfrenta. Faça alguma coisa, é o convite do diabo. É a tentação da identidade. Quem eu sou? Quem é você? Ninguém está vendo, acabe logo. Vamos resolver isso, é o convite. E essa tentação, quando nós somos tentados para uma ação que está debaixo do nosso controle, ouça isso, uma ação que está debaixo do meu controle, eu posso resolver, o convite é para trair a si próprio. Você pode trair a você mesmo porque não vai ter nenhuma outra consequência. E o objeto é a solução que você precisa. Eu repito, o objeto é a solução que você precisa. Para Jesus era pão na hora da fome. Jesus rebate com a palavra, citando, se você não sabe, anote, Deuteronômio 8:3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E olha o texto original em Deuteronômio. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Moisés falando sobre o povo de Israel no Egito. Eu repito, assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está invocando a história do deserto. Jesus responde a Satanás dizendo, eu sei que às vezes o homem passa fome. Assim aconteceu com os israelitas. Mas depois, chegado o momento exato, veio o sustento de Deus. Concluindo, pão não é tudo. Pão não é tudo. Vem a segunda tentação. A segunda tentação tenta induzir Jesus para abusar do seu poder. Aqui não é literalmente a sua identidade, se és o Filho de Deus. Literalmente fazendo com que ele use da sua identidade para poder fazer pedra em pão. Não, o problema aqui é outro. É abuse da autoridade que você foi investido. É quando nós somos tentados a cruzar os nossos limites éticos. O cenário dessa segunda tentação é específico. O cenário dessa tentação é Jerusalém, mais especificamente, na parte mais alta do templo. É como se o diabo pegasse um de nós e levasse lá para a torre daqui da igreja, o lugar mais alto daqui da igreja. E ali, na parte mais alta do templo, vem de novo o mesmo discurso. Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Se você é o filho de Deus, abuse. Faça um bang jump sem cordas, pule, salte, você pode fazer isso. Não tem ninguém. Mais que isso, você pode dar ordem, os seus anjos venham aqui te segurar. Eles, na verdade, estão aí trabalhando para que você não tropece. Abuse da sua autoridade. Abuse um pouquinho, uma bobeirinha. Deixe isso acontecer. Brinque com seu poder de fogo. Brinque com a sua consciência. Demonstre o seu poder. Demonstre a sua autoridade. Afinal, o Senhor pode fazer isso. Afinal, o Senhor pode. Jesus, de novo, volta para a palavra. Jesus, de novo, volta para o mesmo livro. Jesus vai para o Deuteronômio novamente. Agora no capítulo 6, verso 16. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Jesus rebate ele.
E como se não bastasse a altura do templo, como se não bastasse estar ali no topo de Jerusalém, o diabo o leva agora num monte ainda mais alto. Isso é muito significativo. São escalas. Primeira escala é aqui no campo terreno, estou aqui com você, essa pedra é em pão. A segunda eu te levo no local mais alto para você deslumbrar mais uma situação. A terceira sai da estrutura física para ir para cima de um monte, de uma montanha, de um lugar alto provido pela natureza. E ali eles podem avistar, nas palavras aqui de Mateus, os reinos da terra, os reinos do mundo. Então há um aumento na expansão e no tamanho das tentações. O que nos ensinam que elas não são estáticas. Você pode ser tentado então num nível, vem a segunda é um pouco maior, vem a terceira é um pouco maior. E eu acho que na verdade elas não têm limites. Elas não têm um teto que elas chegam. Elas vão tentando. O diabo tenta e vai tentar, e esse é o trabalho dele. Vem agora então, Jesus, já que você passou no teste da sua identidade, já que você passou no teste do abuso do poder, vamos ver se você passa no teste agora da sua integridade espiritual. Tentando assim, o diabo estava lançando a propina para a corrupção espiritual, com a indução promessa de você quebra o espiritual. Gente, escute isso. Você quebra o espiritual, mas ganha o prêmio físico. Você quebra o espiritual, mas ganha o bem material. Você quebra essa porção abstrata da vida, que é a sua espiritualidade, a sua crença. Você quebra um item. Ninguém está vendo e você ganha algo palpável. Olha que legal. Você troca o invisível pelo visível. Você troca o etéreo, você troca o que está no clouds da espiritualidade, nas nuvens, por algo que você vai falar, está aqui finalmente. Isso é tão comum. Isso é tão comum. Eu fiz, mas é porque eu tinha que conseguir isso, então eu fiz. Eu fiz. Porque eu precisava de algo material. Eu precisava de algo no meu bolso. Então eu fiz. Então eu fiz. O diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e lhe disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar, se você me adorar. De novo, não tem ninguém vendo. Jesus se ajoelha, faz aí um ato simples, eu e você, me adore, e você sai com a bolada física. Tudo isso lhe darei se você me adorar. Aqui no secreto. Tudo isso eu lhe darei. Eu lhe darei as chaves das cidades dos reinos. É por isso que entendemos aquilo quando dizemos o mundo jaz no maligno. Por isso que esse mundo que jaz no maligno, não tem como nenhum de nós achar que o mundo irá melhorar. Porque não vai. Porque não vai. Jesus, uma vez mais, citando a Bíblia. Citando o livro de Deuteronômio. Uma vez mais, finaliza a conversa. Deuteronômio 6,13. Tema o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. E jurem somente pelo seu nome. E Mateus conclui. O diabo o deixa, aí sim, vêm anjos e o servem. Anjos vieram e o serviram. Amados irmãos e irmãs, essas tentações não pertencem somente a Jesus. Essas tentações não pertencem somente a Jesus, a sua autoridade, o seu poder e a sua integridade espiritual. Nós também somos tentados naquilo que nós somos. Nós somos tentados nessa identidade de cristãos que temos. Nós seremos cada vez mais tentados para manter isso que dizemos que somos. Os anos passarão, as épocas passarão, as modas passarão e com elas
todos os momentos nós seremos tentados para saber se mantemos isso que dizemos ser a razão da nossa vida. Tudo isso que cantamos, tudo isso que falamos, essa tentação ficará cada vez maior. Jesus está no início do seu ministério sendo tentado nisso. Você irá ser tentado nisso, não só no início da sua caminhada, mas por toda a sua vida. Eu serei tentado nisso por todos os meus dias. Será que hoje, se eu fizer isso, ele simplesmente cede? Essa é a função do diabo todos os dias. E ele não vai parar de tentar, mesmo sabendo que tem uns mais fortes, outros menos, uns cegos, outros que enxergam um pouquinho mais. Todo mundo no pacote. Você continuará sendo tentado assim como eu. Nós continuaremos a ser tentados naquilo que nós fomos investidos. E nós fomos investidos de um título lindo, que é: somos agora filhos de Deus. Eu não vou nem aqui cair para o embaixador. Eu prefiro ser filho. Porque filho eu careço da misericórdia muito do meu pai. Embaixador eu tenho que representá-lo. Então eu prefiro filho. Mas somos os dois. Somos os dois. Nós seremos então tentados, já que somos filhos de Deus, embaixadores de Deus, sacerdotes de Deus, povo de Deus, nação exclusiva de Deus, a fim de proclamar as suas virtudes, nós seremos tentados a simplesmente não mantermos o nosso limite. Nós somos tentados a quebrar, a vender tudo aquilo que acreditamos em nossa espiritualidade, e nós seremos tentados a trocar o que nós não vemos por aquilo que nós vemos. E me escute, se você trocou o que você não vê pelo que você vê agora e segura, em nome de Jesus, ainda há tempo, enquanto você está vivo, para destruir o visível e preferir o invisível, seja ele qual for na sua vida. Seja ele qual for o que você segura, que foi troca do invisível pelo visível. Não deixe essa tentação tomar raízes, se tornar uma liminar nas mãos do diabo para dizer: não, mas tem aquele negócio ali, ó. Eu fico imaginando às vezes o diálogo de Deus com o mal, se eu me tornar o sujeito da história. Como Deus falou com o diabo sobre Jó. Então vamos fazer assim essa reflexão. Se Deus agora estiver lá conversando com o diabo e falando: vistes meu servo Gabriel? Vistes o meu servo Gabriel? Pergunto isso para você. Se Deus falando com o diabo: vistes meu servo André? O que será que o diabo poderia dizer? Você é salvo, eu sou salvo, somos criaturas nas mãos do Senhor, bendito seja Deus. Mas responda essa pergunta para você mesmo. Ele é o Gabriel é maravilhoso, meu filhinho amado, me ama, não me troca por nada, prefere o invisível do que o visível. Anda nos meus caminhos, ouve a Deus, obedece sua mãe, que é uma beleza. Ele nunca faz a sua mãe esperar. Não precisa dar um amém, não. Ele é assim, fantástico. Preste atenção nas trocas do invisível pelo visível. Porque o diabo irá te tentar. O diabo irá me tentar. Se sofreremos os mesmos ataques de Jesus, a esperança e a boa notícia é que nós podemos também seguir o padrão de defesa ou de contra-ataque que ele usou. E o argumento, o que ele usou para contra-atacar ou para se defender foi a mesma palavra de Deus, e aqui está o detalhe, a mesma palavra de Deus que o diabo tentou usar. Qual a diferença?
Aqui você precisa abrir os seus ouvidos e ouvir. A diferença é que o diabo pega um texto, coloca-o fora do contexto como pretexto para efetivar uma tentação. Jesus pega uma palavra dentro do seu contexto, não como pretexto, mas como autoridade para dizer, é isso que diz a palavra. Quem pode fazer isso? Somente quem conhece a palavra e vive a palavra. E aqui que acontece as distorções da nossa época, em que termos novos vão aparecendo. Agora eu sou um desigrejado. Esse termo não existe. Existe na sociedade. Mas tentar dizer que isso, então, nos dá condição de vivermos uma espiritualidade paralela ao que Deus criou, é complicado. Porque Deus criou o corpo de Cristo, onde pessoas se reúnem, seja onde for, debaixo da ponte, num templo, na casa, não importa onde, mas é corpo de Cristo, não é eu sou o meu pastor, o meu professor, o meu ensinador, eu faço tudo por mim, eu não preciso de ninguém, porque todo esse bando de gente que está é tudo falso, todo mundo é errado, então eu estou desigrejado, sozinho. Não dá. Isso então é distorcer, é usar a palavra para criar uma mentira. Então nós precisamos ter essa palavra enraizada para que nós possamos, não é por aí. E eu tenho que te dizer que nessa época de muita informação, o diabo tem usado muito da palavra de Deus para enganar quem pouco dela conhece. E a pessoa cai que nem um patinho assim no negócio. Porque não conhece a palavra de Deus. E é convencido por uma mentira. Mas como ela tem referência, está escrito em tal lugar e a pessoa não sabe nada, ela cai. Então está escrito. Jesus não briga com o que o diabo está fazendo, ele simplesmente traz a verdade. O que nos dá um modelo. Mas para trazer a verdade a gente precisa conhecê-la. Também podemos aprender que as tentações de Jesus passou se manifestam em escala crescente, como eu disse, cada vez maior, cada vez mais forte, cada vez mais alta. Mas as tentações, elas existem, elas serão manifestas com uma única finalidade. E a finalidade delas, se há uma que você pode guardar no teu coração, elas existem para serem vencidas. Elas existem para que nós possamos olhar para ela e dizer, eu passei, eu enfrentei e venci pela graça do Senhor, pela palavra que habita em mim, e não o contrário. Ela chegou até mim e era impossível e eu cedi. Não, ela passou por mim e eu a venci, porque o Senhor assim me garantiu que um escape estaria diante de mim. Nessa quaresma, então, eu te convido, eu te encorajo a relembrar que o Senhor Jesus foi tentado, esperando sair daqui, ou daqui a pouco ali você já pode ser tentado. E o meu clamor por todos nós, por mim mesmo, é: Senhor, dê-me essa condição de viver em estado de discernimento e viver a palavra aplicada em mim, para que nenhuma tentativa, nenhuma proposta indecente, que pode vir numa conversinha, parecendo uma conversa simples, uma conversa inofensiva, possa ser rejeitada pelo Espírito que habita em mim, pela Tua palavra que habita em mim, pela Tua palavra que ilumina os meus passos, que é lâmpada para os meus caminhos, e que ela sim, naquela hora vai dizer, não, essa palavra é falsa, eu quero sua verdadeira. E a verdadeira me fará e te fará vencer. Acima de tudo, ouça isso, quando estivermos vulneráveis, quando estivermos com fome, quando estivermos exercitando a espiritualidade, as coisas com 40 dias de exercício de espiritualidade, é ali que o diabo vai estar, eu pego ainda esse camarada, eu pego. Mas depois de 40 dias servindo, é nessa hora, porque algum cansaço, alguma coisa está ali, alguma semente eu consigo jogar na cabeça dele,
Alguma coisinha. E às vezes passam 40 dias, viram um mês, 2 anos, 30 anos. E tem pessoas que falam, eu fiz isso por 30 anos e agora não faço mais, porque e aí vem com as desculpas. Parece que 30 anos se tornaram um peso e não era anteriormente. Mas é porque daí o coração se abre para tentações e histórias lindas às vezes não são concluídas. Não são concluídas. Domingo passado lá em Embarque nós presenteamos uma pessoa que serviu a Deus ali naquela igreja por mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Tem mais de serviço a Deus do que eu tenho de vida. No mesmo lugar. Na mesma posição. Com gente ou sem gente. Eu lembro que uma vez ele foi me ajudar, ele já está com 65 anos, ele muito doente. E uma vez eu fui ajudar a preparar o batistério da igreja. E ele olhou para mim com lágrimas nos olhos. E disse para mim, pastor, eu estou muito triste. Eu falei, por quê? Eu estou aqui para te ajudar. Ninguém veio para te ajudar. Não, mas eu e você, a gente faz. Ele, não é por isso não, pastor. Eu estou triste porque você teve que vir me ajudar. Eu falei, mas por quê? Para mim é um prazer. Porque a minha vida inteira eu fiz sozinho. Porque era a minha alegria. Eu não dependo de ninguém para servir a Deus. Eu vim aqui, desmontava. Gente, e lá é um mecanismo pesadíssimo. Mas eu fazia sozinho. E eu vinha aqui depois no sábado e ligava a água e esquentava a água para tudo ficasse pronto. Porque o meu prazer é servir esse meu Deus. A minha oração é que a gente tenha esse sentimento. E foi tentado no caminho, é óbvio. É óbvio. Mas não cedeu à tentação. A tentação não venceu. Jesus venceu, outros têm vencido, nós também venceremos. Se na palavra estivermos, que assim seja. Vamos ficar de pé e nós vamos orar. Vamos clamar a Deus para que Ele nos ajude a enfrentar, a discernir toda a tentação, a nova e a velha. Inclusive aquela que talvez esteja materializada na sua vida. Vamos orar. Grande Deus, obrigado pelo exemplo de Jesus, que antes de manifestar o seu poder, antes de manifestar a sua autoridade, antes de manifestar o seu ensino, foi tentado no isolamento. E tendo vencido na aridez do deserto, venceu também em público. Que missão, Senhor, que missão. Eu te suplico, Senhor, ajuda-nos a vencer as tentações nos desertos que enfrentamos. A sensação que eu tenho, Senhor, é que, pelo mesmo Espírito, nós somos muitas vezes colocados nesta aridez do deserto para sermos tentados, para sermos provados, para encararmos os ataques e dessa forma estabelecermos a nossa fé, a nossa crença, aquilo que realmente é verdade em nós. Então eu te suplico, Senhor, que todos nós possamos sair daqui convictos de que Jesus venceu e nós vencemos e venceremos com Ele. Que Jesus venceu e que a Tua palavra nos diz que nenhuma tentação virá sobre nós de um tamanho que nós não poderemos suportar. Ajude-nos a sair daqui encorajados com a certeza, com a verdade de que a saída sempre virá. O escape sempre virá, pois esta é a Tua palavra para nós. Então aqueles que agora estão sofrendo tentações, às vezes ali no limiar entre continuar com o invisível ou partir para o visível.
continuar com a fé que nada vê, ou com a solução em suas mãos. Essas vendas de alma, essas vendas de caráter, essas vendas da solitude, em prol de alguma coisa que vai me saciar, vai resolver o meu problema ali naquela hora. Em nome de Jesus, ajude-nos, Senhor, a não trocarmos o invisível real da fé, da Tua presença, pelo visível material, seja ele qual for. E em nome de Jesus, eu te suplico que por aqueles que caíram em tentação, ajude-os agora com seu amor a voltar para os seus braços, voltar para a sua palavra, para que possamos nos firmar, resistindo toda e qualquer tentação. Eu te suplico, Senhor, dá-nos cada vez mais desejo de, nutridos pela Tua palavra, vencermos com o Teu poder. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, pode se assentar. Queria chamar... Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.